Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira a gente lança aqui um episódio novo para você. A gente gosta de conversar sobre tudo um pouco, na verdade. A gente fala de maternidade, criação dos filhos, pedagogia, estilo de vida, práticas para uma vida mais saudável e equilibrada e mais um monte de coisas. Tem sempre um tema bacana e convidados interessantes. Então se acomode porque o Em Casa a Gente Conversa tá só começando. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Vai lá ouvir os outros episódios, que tem um monte aí. Toda semana tem um episódio novo para você. Eu quero agradecer primeiro aqui a todas as pessoas que contribuem no Catarse, para que esse podcast aqui se torne viável financeiramente. Agradecer a cada pessoa que se esforça, ainda mais nesse período difícil que a gente está passando, né, da quarentena, da pandemia. Então, meu muito obrigada, que eu reconheço bastante o esforço também que vocês estão fazendo. Se você também gosta do conteúdo daqui e quer dar mais uma força, é só entrar no catarse.me/agenteconversa, que a partir de R$10 por mês você já pode ajudar a pagar os profissionais envolvidos nesse podcast. E dependendo do valor que contribui, você recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. Para saber quem são esses parceiros do podcast, eu comento aqui no final desse episódio, mas também tem lá nos destaques do Instagram, no @agenteconversa. Lá nesses destaques eu explico como apoiar, falo também, mostro um pouco como funciona todo o processo de gravação aqui do podcast e também falo das empresas parceiras. Então lá tem um vídeo também no IGTV falando um pouco disso. Mas se você não puder contribuir por enquanto, me ajude, por favor, compartilhando, mostrando para seus amigos e familiares se esse conteúdo daqui você acha que te ajuda de alguma forma. E se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, é @agenteconversa. No Facebook tá como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas também, além do conteúdo daqui do podcast. Se quiser sugerir temas, mandar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. Se você não tem o Telegram, é um aplicativo igual ao WhatsApp de conversa. E aí lá na busca você coloca @agenteconversa, que aparece lá a caixa para conversar comigo. Pode enviar áudio também, porque seu áudio vai aparecer aqui em algum episódio. As mensagens que você manda vêm parar aqui no quadro Fala Lá em Casa. Tem também o quadro com dicas da semana, com dicas dadas pelos convidados. Se você não ouviu o último episódio, corre lá, porque são histórias de adoção. Então, se você se interessou por esse tema daqui, vai lá ouvir o último que você também vai gostar. Lá no outro são pessoas contando como foi a espera dos seus filhos e a emoção de vê-los pela primeira vez. Compartilharam seus maiores medos e também alegrias em poder ter seus próprios filhos. O dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E por isso hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nesse episódio eu converso com a Maria Cecília, que é advogada, trabalha com adoção há 18 anos. Ela explica quais são os passos para adotar uma criança, além de tirar as principais dúvidas sobre esse processo. Conversei também com a Tatiane, que é psicóloga especializada em adoções, e com a Adriana, uma mãe adotiva que criou um aplicativo para ajudar as crianças e os adolescentes menos procurados para serem adotados. E doulas de adoção, você já ouviu falar? A Maíra e a Mariana explicam como é o trabalho dessas profissionais aqui no Brasil. Então vamos lá, que esse episódio está cheio de informações para você que pensa em adotar um filho. Uma simulação feita pelo Estadão mostrou que o perfil mais buscado pelos pais aqui no Brasil é de uma menina branca, de 2 anos e filha única. Já o perfil mais comum das crianças disponíveis para adoção é de um menino de 14 anos, pardo e que tem um irmão. A simulação também mostrou que apenas 1% dos pais aceita crianças acima de 10 anos. Crianças brancas são aceitas por 92% dos pretendentes. Já os irmãos, por 37%.
Crianças com deficiências cognitivas são aceitas por apenas 3% dos pais, o que faz com que quase metade das crianças com esse tipo de deficiência não seja adotada. Já no caso de deficiência física, a aceitação é maior. A cada 3 crianças, apenas uma não é adotada. Cerca de 64% dos pais aceitam tanto meninas quanto meninas. 8% aceitam apenas meninos e 27% apenas meninas. Crianças com irmãos têm menos chance de serem adotadas, mas a chance aumenta se a criança for mais nova. De 2016 a 2018, em média 2.014 crianças foram adotadas por ano, ou seja, 6 crianças por dia. Mas mesmo assim, a lista de espera é bem grande e pode demorar anos para que o processo de adoção seja concluído. Convidei aqui então a Maria Cecília, que é advogada especialista em direito de família e sucessão. Ela trabalha com adoção há 18 anos, inclusive já trabalhou também com adoção internacional. Ela escreveu um livro, Um Milagre do Amor, sobre adoção. Oi, Cecília, bem-vinda aqui ao podcast. Se apresente, por favor. Quem é você? Conte um pouquinho sobre você. Obrigada, Thaís. Bom dia, tudo bom? Obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, fico muito feliz. Sou advogada, trabalho na área de adoção já há 18 anos. E é uma área assim, que eu gosto bastante, falo com bastante amor sobre isso. E então estou bem envolvida. Então fiquei muito contente com o convite, com essa oportunidade de poder conversar um pouquinho com você. Obrigada. Eu queria começar falando primeiro do processo mesmo da adoção, né? As pessoas que estejam interessadas em adotar, o que elas precisam fazer? Qual é o procedimento? A primeira coisa, elas vão procurar a vara da infância e juventude, né, da comarca, né, que é a cidade onde elas moram. Elas vão procurar e vão dar entrada ali. Vai ter uma série de documentos. Existem documentos já que o Estatuto da Criança e Adolescente ele já traz, já são elencados, mas pode ser que na sua cidade exista alguma exigência a mais. Então, lá o Serviço Social de Psicologia vai orientar, na vara da infância vai orientar, você vai apresentar a série de documentos que foram requisitados. A partir daí, existe um processo, vai ser a família, né, seja o casal, seja a pessoa sozinha, vai ser avaliada por uma equipe psicossocial e tem todo o procedimento. Vai para o Ministério Público, o processo, todo esse processo, toda essa documentação, essa avaliação, tudo isso vai ser feito. Os pretendentes à adoção também vão passar por um curso de formação. Existe um curso que o próprio Tribunal de Justiça fornece e a frequência em grupos de apoio de adoção, isso também é considerado. Grupo de apoio de adoção, o fórum vai indicar, olha, nessa região, na sua região, existe tal grupo de adoção, vai dar o endereço, você frequenta 4 reuniões e depois você vai ter o certificado para apresentar. Depois de tudo, com toda a documentação, você vai entrar na fila, ser habilitado e aguardar a ser chamado para adoção. Tem um tempo médio aí desse tempo de habilitação, primeiro para o casal ser habilitado para depois entrar na fila? Mais ou menos quanto tempo dura? Ou depende muito do lugar? Depende do lugar. Alguns são mais rápidos, né? Mas acaba ficando 6 meses, às vezes 8 meses para essa habilitação. Quando ele é habilitado, ele já entra na fila. Tá. A partir do momento que ele é habilitado, ele entra na fila. Essa fila, que eu dizer o seguinte, na verdade, existe essa fila para adoção, mas vamos dizer, depende muito do perfil. Se eu tenho na fila, eu sou a 100ª pessoa, mas eu quero uma criança de um aninho. Aí, depois, 100ª, 50ª pessoa tem uma criança de 6 anos, provavelmente essa criança vai aparecer primeiro, vamos dizer, ela, entre aspas, vai passar na minha frente. Mas por que acontece? Porque não é que eu vou para o fim, mas pode ser que muitas pessoas na minha frente também queiram uma criança de 1 ano. Então, se a criança no perfil, a primeira pessoa que se adapte ao perfil daquela criança, daquela idade, que vai ser chamada. Uhum. Não necessariamente porque eu sou a primeira da fila, eu vou ser a próxima, depende do meu perfil, do que eu quero.
E os pais podem acompanhar a lista de espera em algum lugar? Eles sabem sempre em que lugar que eles estão? Ou isso é meio oculto? A pessoa fica mesmo assim aguardando sem saber muito quantas pessoas tem na frente? Eles têm o acesso, né? Tem a Comissão ACEJAI, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, né? Que é a sigla, mas é adoção nacional e internacional. E tem essa lista, eles podem saber. O que às vezes eles perguntam é justamente isso. Mas como? Eu estou na lista e outra pessoa que estava depois de mim já passou. Mas era justamente por isso que nós conversamos quanto à idade. Mas eles têm direito sim ao acesso a essa informação. E não tem um tempo máximo, né? Isso depende muito mesmo da criança, do perfil, de quanto tempo vai demorar para chegar, né? Sim, depende do perfil. Cada 2 anos eles devem renovar. Não é uma coisa. Se hoje eu sou habilitada, mas eu não for logo, eu devo renovar esse pedido de habilitação. Provavelmente uma nova avaliação vai ser feita, justamente porque pode ter mudado o meu perfil, pode ter acontecido alguma coisa nesse meio do caminho, né? E então precisa ver se eu continuo com essa intenção, porque até nessa avaliação que é feita, nessa avaliação psicossocial, é importante também saber dos demais familiares, porque a criança vai ser acolhida dentro de uma família. Então não adianta eu querer e a minha mãe não aceita. Então, quer dizer, a avó vai rejeitar essa criança. Então, é importante que toda a família esteja de acordo. Ou eu tenho um outro filho, esse filho vai aceitar um irmão? Então, é um processo muito delicado. Por isso que muitas vezes falam, mas por que é tão longo? Por que tantas entrevistas? Porque é a vida de uma criança que vai ser mudada, né? Então, eles precisam saber exatamente onde essa criança será inserida. Existe ainda, né, uma taxa de desistência, assim, de pais que acabam devolvendo a criança. Você tem dados, números dessa desistência, não? Números, sinceramente, eu não tenho aqui para te falar os números, mas existe. Felizmente, não é tão alta. Mas a adoção, depois de concluído o processo, a gente fala, a adoção é irrevogável. Então, eu não posso chegar simplesmente e adotar. Se houver essa desistência, será feito um processo de destituição do poder familiar, como se fosse o pai biológico. Se ele é destituído, vai acontecer a mesma coisa, porque eu não posso simplesmente chegar. Durante o período de convivência é um pouco mais comum, não é tão alto, mas é um pouco mais comum do que depois de concluído. E por isso que é deixado muito claro que o ideal também é que nem durante o período de convivência, porque a criança já cria uma expectativa para ser adotada. E então ela já está lá. Ela voltar para a instituição significa ela falar, mais uma vez eu fui rejeitada, mais uma vez não me quiseram. E então o ideal é não acontecer, mas isso pode, porque acontece, infelizmente, de chegar a falar, não me adaptei, não fiz. Às vezes, também raro, mas pode acontecer por, eu não tinha tal informação, foi negado, ou a criança se mostrou com alguma outra coisa que eu não fui capaz de compreender. Infelizmente, muitas vezes são motivos banais. Eu soube há pouco tempo de uma adolescente que foi devolvida durante o período de convivência, e a pretendente de adoção alegou que ela usava muito celular. Hoje as crianças pequenas usam celular, porque dirá uma adolescente que nunca teve acesso. A hora que ela chegou, claro que ela queria. Então, na verdade, o que é? A pessoa não queria, não se sentiu preparada e usou como desculpa, né? Mas isso é muito sério. O período de adaptação é qual? São 3 meses com a criança, é isso? 3 meses com a criança. Mas se houver necessidade, esse período pode ser prorrogado. Tá. Né? Pode ser prorrogado. A lei fala igual período, né? Porque a pessoa que está, o pretendente de adoção, ele vai ficar com a guarda. Então, ele tem todos os direitos legais. Então, ela vai ter. E durante esse período, são feitas tanto o setor técnico, né? A psicologia e serviço social faz visitas à casa da família, como também a família com a criança. Eles vão ao fórum, vão para entrevistas para ter o acompanhamento. São feitas entrevistas separadamente, com os adotantes e com a criança. Como que está sendo? Então, com a criança, você está gostando? O que você está fazendo com a mamãe e com o papai? Claro, de uma forma sutil, mas assim, tentando extrair da criança se a criança está bem adaptada.
Em relação à adoção internacional, você trabalhou um tempo também, né? Com Sim, adoção trabalhei 15 internacional. anos, né? 15 anos representando uma associação italiana. Como que funciona isso? Porque a gente vê casos de pessoas aqui adotando, né, crianças de outros países. Como que é feito esse processo? Assim, ela pode mesmo tendo criança aqui no Brasil? Por que que ela pode adotar de fora? Porque a gente ouve muito isso, né? A gente que não entende muito do assunto, acaba muita gente comentando, ai, mas por que que adotou de outro país se aqui no Brasil Só também que tem um tem monte de tantos. criança, né? É o mais clichê que a gente mais ouve. Então, eu queria saber, você que trabalhou tanto tempo com isso, né? Como que quais países, eu não sei se quais países que tem também, né, a permissão do Brasil adotar, como que funciona? Na verdade, o trabalho que eu fiz foi o contrário. Eu trabalhei, famílias italianas vinham adotar no Brasil. Então, não, eram crianças daqui que saíam para o Brasil. Então, falando um pouquinho desse trabalho que eu fiz, eram para a criança sair do Brasil e ir para fora somente quando não existe possibilidade nenhuma de ficar no Brasil. A prioridade é absoluta das famílias brasileiras adotarem as crianças daqui. Então, se eu tenho uma criança, 3, 4 anos, ela não vai de forma alguma. Quando eu comecei a trabalhar, sim, ainda era alta, 3 anos já era uma idade alta para o Brasil, isso em 2002 era uma idade. Então, eu cheguei a fazer adoção de irmãos de 3 e 5 anos, por exemplo, era uma idade alta para o brasileiro. Eram poucos os que aceitavam. Hoje não. Hoje, brasileiro adotar 2 irmãozinhos de 3 e 5, ele está super contente, para ele, adotou pequenininho ainda. Mas, a partir do momento que não existe possibilidade, infelizmente, quais as dificuldades que nós víamos quando vinham crianças que o fórum nos chamava, falava, olha, essa criança não tem possibilidade mais de ficar no Brasil, está sendo encaminhada. Ou crianças maiores, era adoção tardia, acima de 8, 9, 10 anos, muitos pré-adolescentes ou adolescentes, ou grupo de irmãos, porque muitas vezes aqui existe uma tendência maior de adotar somente um. Não são tantos que adotam um grupo de irmãos. Principalmente se a partir de 3 irmãos. Então, se eu tenho 3 irmãos, às vezes, eu adotaria aquela criança de 3 anos, mas ela tem irmão de 7 e outro de 10. Aí não quer, então vão todos para fora. Ou com algum probleminha de saúde, também o estrangeiro a gente acaba vendo uma abertura maior. Então, nesses casos, eles vêm, eles ficam aqui no período mínimo de 30 dias, no máximo 45, mas pode ser prorrogado se for o caso. Passo todo o período aqui, depois tem que fazer toda a documentação, faz o passaporte junto à Polícia Federal, o visto junto ao consulado para depois poder. Quanto ao brasileiro poder adotar, eu não sei, todos os países, não cheguei a fazer nenhum trabalho. Sei que existe também, é necessário uma autorização do Ministério, né, da Justiça, pelo que o pouco conhecimento que eu tenho, e para que ele vá adotar. Eu não sei também te dizer qual, não sei se pelo tempo de espera aqui, porque existem realmente muitos países, existem países na África, leste europeu, que existem muitas crianças em situação de abandono. E não sei se lá o tempo acaba sendo menor e por isso essa opção, né? Então, mas realmente aqui o número de crianças é ainda bem alto, mas já está existindo esse movimento, sim, de adotar fora daqui. E esse acompanhamento de vocês com a criança continua ainda depois desses 3 meses? Como que é isso? Vocês continuam acompanhando aquela família por um tempo? Sim, tem contato, vai tendo depois, sempre tendo notícias. No caso, quando a adoção internacional, existia uma obrigatoriedade de, por 2 anos, a cada 6 meses, serem enviados relatórios com fotos, né, e era feito pela associação, tinha todo, e nós depois enviávamos tanto para a CEJAI, que é essa comissão de adoção, para o Ministério da Justiça, Autoridade Central, tudo isso existia um acompanhamento realmente de toda a autoridade brasileira para se assegurar que essa criança estava bem fora do país. E aqui é mais tranquilo, porque qualquer problema essa criança pode ser acolhida novamente. Mas é feito por um tempo. Mas assim, com algumas famílias, o laço de amizade acaba sendo tão grande que depois o tempo
Depois que passou o tempo, acabam falando, eles já adolescentes, já adultos, e tem muitas das crianças que foram adotadas hoje são pais, então é muito gostoso ver Legal. esse acompanhamento. E, Cecília, pode adotar alguém conhecido? Conheci uma criança ou uma família que não tem condições de criar aquela criança, conheci uma criança específica e quer adotar ela. Tem como isso? Não é possível. E como regra, não. Conhecido, assim, existem casos específicos. A adoção unilateral, vamos dizer, adotar o enteado. Tá? Fiz há pouco tempo uma adoção assim, o padrasto adotou o enteado. Tá? Então, isso é possível. Algum familiar, um tio, adotar um sobrinho, um primo, algum distante, algum familiar, existe aquele contato, esse também é possível. Avós e irmãos não podem adotar, tá? Porque senão acaba dando uma confusão, né? Se é minha avó, se é minha mãe. Já existe até na jurisprudência algum caso específico que foi autorizado. Mas, como regra, não é possível avó ou irmãos. E o outro caso, assim, se você tem uma guarda, por acaso aconteceu de você ficou com alguém, deixaram que você, por acaso, você ficou com aquela criança, essa criança precisa estar acima de 3 anos e existe um laço comprovado e de afinidade, ver que realmente aquela criança já está com você há tempo, mas que não houve aquele interesse, porque o que acontecia antes? Tentava se burlar isso. Se combinava, infelizmente havia isso. Se combinava, olha, eu quero dar meu filho, então a gente vai e fala que eu quero dar para você, e tudo bem, isso era possível, a adoção intuito persone. Você escolhia, eu quero escolher para quem eu vou dar meu filho, porque eu conheço nela, mas infelizmente estava isso sendo burlado. Eu combinava que conhecia aquela pessoa e dava. Então hoje isso não é mais possível. Realmente precisa comprovar que existe aquele vínculo, que existe aquela guarda. Eu não tinha intenção de adotar. Acabei ficando com aquela criança por algum motivo, a família sumiu e eu tô lá com aquela criança e eu acabo adotando, mas assim, são casos raros mesmo. A princípio, não posso escolher a criança. Tá, e normalmente a família nunca sabe, a família biológica nunca sabe para onde foi o filho dela, e Não. o filho, e essa família também não sabe de qual família que veio, a família que adotou? Pode, ela tem acesso a todo o histórico, a todo o processo de destituição familiar, ela pode ter acesso a tudo. E depois a criança adulta, vamos dizer, ela já adulta, depois dos 18 anos, se ela quiser também ter ela mesma acesso, já um adulto ter acesso, procurar a família, aí é outra coisa. Mas assim, a família biológica não pode de modo algum saber informações do destino da criança. A partir do momento que houve a destituição do poder familiar, ela perde o direito de ter qualquer informação. E a opinião da criança é levada em consideração se ela não quiser ser adotada por aquele casal? Falar, eu não quero ele. Ela pode, a partir de qual idade, ou nunca pode? Como que funciona isso? Pode. Ela sempre é ouvida. Muitos, assim, depende muito de cada vara, de cada juiz, cada setor técnico. Alguns desde pequenininho dão, assim, alguns tentam fazer trabalho quando a criança é muito novinha, mas se não houve, a partir de 12 anos é obrigatório, né? Você perguntou quanto à obrigatoriedade, a partir de 12 é a opinião dela, que aí é adolescente, né? A criança é até 12 incompletos, a partir de 12 já é adolescente. Então, sendo adolescente, é obrigatório a concordância. Mas mesmo assim, uma criança a partir de 6, 7 anos, ela já tem uma opinião muito formada, ela já pode falar. Então, se ela não quiser, ela não deve ser forçada, né? A opinião deve ser levada em conta, sim. E qual que é a maior dificuldade que vocês que trabalham com isso, né, encontram durante todo esse processo? Eu acho que, assim, a dificuldade, acho que assim, a questão do perfil, de encaixar, né, do desejo, porque eu acho que é muito compreensível o desejo de se ter crianças pequenas, de sonhar aquele perfil, mas nem sempre as crianças estão disponíveis, né, e existe a necessidade de outros, ou um segundo ponto, ou não um segundo ponto, que seria a questão, assim, de mostrar, no começo, que a gente encontrava, pelo menos às vezes, a adoção internacional, que era um tempo mais curto que eles ficavam aqui,
eles falavam assim, mas essa criança, ela não me vê como mãe, não é possível. Um comentário que às vezes fazia assim, quando eu tô levando no parquinho, eu tô levando no McDonald's, eu tô levando em algum lugar, tá tudo bom, no cinema tá tudo bem. A hora que eu mando escovar os dentes, mando dormir, fala que eu não sou a mãe, mas eu falo, é claro, toda criança faz birra, toda criança... E essa criança que ela está institucionalizada, ela não teve nada. Imagina do nada chegar para ela uma família, chegar essa oportunidade, ela chegar a passear, e ela tem medo de ser rejeitada. Então ela vai sim, ela está aproveitando aquele momento, mas na hora do não, quantos gatilhos podem ser acionados nessa criança, né? Na hora de uma repreensão, de uma bronca. Então tentar passar isso, porque a gente entende, a família, o pai, a mãe, eles querem ser amados, eles querem ouvir o eu te amo. E a criança vai demorar um pouquinho mais para falar isso, porque a criança não sabe o que é esse amor. Então, tentar trabalhar com esse emocional é um pouquinho difícil. Tanto a questão do perfil antes, para explicar a demora, quanto a trabalhar com esse emocional. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, que a criança... ela vai chegar no eu te amo, mas para isso ela precisa aprender, né? E ela precisa ter segurança. E, Cecília, qual que é a diferença entre adotar, apadrinhar, ser família acolhedora? Faz um pouco de confusão também, né, na cabeça. Você podia explicar sobre a diferença, né, sobre exatamente cada um desses? Sim. Adotar é realmente ter a criança, o adolescente, como filho. Ele vai fazer parte da sua família, ele vai ser filho. Não existe mais diferença entre um filho biológico e um filho adotivo. Não vai existir na certidão de nascimento, o adotado. Então, ele é seu filho, como se fosse biológico, como se estivesse sempre lá. A família, o apadrinhamento, a criança vai estar na instituição ou o adolescente e a pessoa vai até lá, mais ou menos a cada 15 dias, vai dar um apoio, vai brincar, vai contar história, vai dar realmente um apoio psicológico, emocional, vai conversar, vai ser realmente um amigo, vai estar lá presente, vai dar uma ajuda à instituição, pode dar em datas comemorativas, vai estar presente com a criança, mas ela não vai sair de lá. A criança não sai da instituição? Não, ela pode, com autorização, ela pode sair para dar um passeio, uma coisa assim, mas ela não vai para casa, não vai ficar com ela. E esse apadrinhamento também é com base em perfil, não? Vai ser feito os padrinhos, a partir de 21 anos, deve ter a partir de 21 anos. Procura-se a mesma diferença de 16 anos no mínimo, porque existe para adoção no mínimo uma diferença de 16 anos. Considera-se, tenta-se buscar o critério biológico. A parte em quantos anos uma pessoa poderia serem pais. Claro que hoje, infelizmente, temos adolescentes com 12 anos, 13, mas não é o natural. Então vamos considerar que com 16 anos seriam pais biológicos, então a partir disso pede-se essa diferença mínima para adoção. Se eu for adotar, se eu tiver 26 anos, eu tenho que adotar uma criança com no máximo 10, eu não posso adotar alguém com 15, porque uma vez que não vai ter escrito adoção, vou pegar a certidão de nascimento e vai falar, sua mãe teve você com 11, então por isso eu teria essa diferença. Então busca-se esse apadrinhamento também respeitar essa diferença. A família acolhedora, aí busca-se tem que pelo menos entre 25 e 55 anos, vai se tentar o quê? Trabalhar com a família biológica, porque a intenção é sempre a criança retornar ou o adolescente retornarem para a família de origem. O ideal é que ela não perca aqueles laços de origem da família biológica. Então, vai se trabalhar a família biológica enquanto isso, e para a criança não ficar sem um apoio, ela vai ficar nessa família acolhedora. Aí sim, ela vai ficar dentro da casa. Essa criança, esse adolescente serão alimentados, vão para a escola, vai ser cuidar da saúde deles, tudo com essa família, mas vai ser feito por um período, por alguns meses, enquanto isso a família biológica vai sendo trabalhada. Se for possível, conseguimos recuperar a família, vamos dizer, uma família que estava desestruturada por conta de bebida ou de droga, por exemplo. Não, conseguiu, foi feito um trabalho e essa família está realmente agora, né, se recuperando e quer os filhos de volta. Esses filhos vão voltar. Caso contrário, esses filhos depois vão para adoção. Agora, o importante, nem os padrinhos, nem a família acolhedora podem adotar.
essas crianças eles não vão adotar, tá? Porque senão também poderia ser uma forma de burlar. Eu me candidato como padrinho, como madrinha ou como família acolhedora e depois eu acabo adotando, eu acabo escolhendo. Isso não pode. Mas se naquele caso a criança não pôde voltar para aquela família, a família não foi recuperada, aquela criança vai para adoção, nem assim essa família acolhedora pode adotar essa criança? Não. Aí vai ser uma outra Também não. família. Não, essa família acolhedora, ela tem que estar ciente que ela vai acolher, de repente ela vai acolher 6 meses aquela criança, depois uma outra criança vai entrar na família dela, mas aquela ela não vai ser adotada. Tá. Justamente para não confundir isso. E tem um tempo desse acolhimento ou não? Depende muito de caso a caso? Vai de Depende quanto a de quanto tempo? Tem um tempo máximo também? Não. Depende da caso. Busca-se, assim, como esses 18 meses que se tenta na instituição, também tenta se respeitar que a criança fique, para depois a criança não ultrapassar muito esse tempo fora, porque senão também para a criança fica difícil, né? Ela vai ficando muito tempo lá, não ter uma referência. Então busca-se que seja, tenta-se uma coisa mais rápida, então, mas às vezes alguns meses, se possível, o menor tempo possível. O ideal é a criança ter a sua situação estabilizada dentro da família. Mas é claro que é variável de caso a caso. De repente, eu estou um tempo, o prazo seria 6 meses, mas eu estou trabalhando com aquela família, eu vejo que mais 2 ou 3 meses eu vou conseguir um resultado, claro que é prolongado esse tempo. E não acontece muito da família sofrer com essa distância porque já está apegada à criança, ou a criança querer ficar também com aquela família e não poder? Acho que alguns sim. É feito um trabalho, mas eu acho que tanto para a criança, ela sabe que ela vai ter que voltar, que ela não vai ficar lá, como quem entra para lá. Mas eu acho que assim, o emocional, a parte do emocional é complicada, porque existe o envolvimento, né? Nós acompanhamos no começo da adoção, às vezes aquela família com uma semana e já está tão envolvida, imagina ficar meses. Uma das coisas que as famílias italianas vinham adotar muito aqui no Brasil, uma que falava que gostava muito daqui, do povo daqui, achava o Brasil um país, eles usavam o termo solare, que é um país muito feliz, acolhedor, eles gostavam, assim. E uma coisa que eles falavam, lá existia a adoção, o risco, a situação de risco. Até 5 anos, qualquer familiar poderia pedir novamente uma criança que estivesse acolhida. Então ele falou, imagina, eu estou lá 4 anos e meio com a guarda daquela criança e chega alguém e pede. É uma dor muito grande, né? Então eu acho que realmente esse envolvimento é complicado. E aqui então tem esse limite da família acolhedora de até 1 ano e meio, é isso? É, mais ou menos isso, Para para não se não criar passar muito vínculo. E Cecília, você estava comentando também, né, do tempo máximo que fica tanto na família acolhedora quanto nas instituições. Esse tempo máximo é de 18 meses, né? Sim. Mas esse tempo é respeitado? Normalmente, realmente fica só 18 meses ou acontece de passar? E isso acaba sendo também um problema para a criança? Acaba passando, infelizmente passa. Antes era 2 anos, precisou começar a ser estabelecido um prazo para não se prolongar tanto, mas eu, assim, nesse trabalho, muitas vezes, principalmente na adoção internacional, claro que era há algum tempo antes dessa mudança na lei, mas quantas crianças ficavam 5, 6, 7 anos acolhidas? E às vezes acontece porque ela está lá, fica 18 meses, mas a família biológica está tentando se reestruturar. Entrou com recurso. Se enquanto existe, por exemplo, um recurso, houve a destituição do poder familiar, mas houve um recurso por parte da família biológica para tentar reverter essa situação. Enquanto existe o recurso, não houve trânsito em julgado, essa criança não pode ser adotada. Então ela está lá esperando, está pendente. E se o processo vai se prolongando, né, às vezes esse processo, ela entrou, aí fica se tentando, aí até que saiu a sentença já se passou 1 ano. Depois até ter o recurso, então, às vezes elas ficam assim 3, 4 anos, é bem complicado. Infelizmente. E a última dúvida assim, que eu tenho, que eu queria que você explicasse, é o que acontece depois com o adolescente, quando completa os 18 anos, ele acabou não conseguindo ser adotado,
não encontrar uma família para acolhê-lo. Esse adolescente de 18 anos, ele é trabalhado, ele é inserido de alguma forma, né, na sociedade, mercado de trabalho? De que forma que vocês fazem esse trabalho, né? Ou como que funciona? Completou 18 anos, sai da instituição e vai para onde? Muitas instituições estão fazendo isso porque o que acontecia era isso, fazia 18 anos e ia para a rua. E aí como que ele ficava? Era muito complicado. Então se busca agora fazer um trabalho, começar com cursos técnicos profissionalizantes, já com 16 anos, 17 anos, começar já a tentar preparar e tentar encaminhar. Já ouvi casos, não são muitos, mas aí dependendo do perfil do adolescente, dependendo também do perfil da instituição, aquele adolescente, adulto, já começa a ficar trabalhando na própria instituição. Então, aquele carinho que ele recebeu, isso. E aí ele já... Não são muitos, mas eu já ouvi casos assim, já tive conhecimento. Então, e aí de repente ela se tornou uma funcionária ali daquela instituição, quer dizer, ela acabou tendo uma casa, e ela pôde dar aquele amor, aquele carinho, né, para outra criança trabalhar, e dessa forma começar a se reestruturar, mas busca-se sim ser feito um trabalho agora com eles, porque depois é complicado, né, para onde que eles vão, como que eles fazem. Então, começa esse curso técnico profissionalizante, encaminhar, e depois, só que aí realmente eles precisam sair da instituição, infelizmente. Tá bom, muito obrigada por todas as informações. Nossa, te perguntei Imagina, muito, até demais. Foi um prazer. Obrigada, Foi um Cecília. prazer, imagina, eu agradeço o convite, né, e é realmente um tema que eu gosto de conversar bastante, de falar bastante. Me passa uma dica aqui para as pessoas que estejam nos ouvindo de algum filme, livro, música, série, qualquer coisa, pode ser dentro desse assunto ou não. O seu livro já foi indicado. Já indicou o meu livro. Já indicamos por aqui e falei aqui no começo também, mas fala um pouco sobre o seu livro também, por favor. Então, esse livro eu escrevi, era um sonho antigo, porque eu falei, eram tantos casos. E no escritório nós sempre falávamos, nossa, ainda vai dar para escrever um livro, vai dar. E era um sonho antigo, e no final do ano eu lancei, né? Então eu lancei esse livro, é um romance, chama-se O Milagre do Amor, e é um romance baseado em fatos reais, o cenário é fictício. Eu troquei, claro, todos os nomes, os perfis, para não haver identificação. E a protagonista, né, a Paula, eu coloco a Paula como sendo filha e mãe adotiva e trabalhando numa instituição. E através dela eu vou contando várias das histórias que eu vivenciei. Então, ele vai contando alguns dados técnicos, vou passando, mas de uma forma bem tranquila, porque assim, pessoas que não são da área também podem ler, é um romance. Então, qualquer coisa eu passo para você também, se quiser o contato, né, o livro eu vou... tá à disposição. Tem tanto na Amazon, né? Em e-book, e livro físico comigo. Legal. E saiu no final do ano passado, é isso? Em 2019? No final do ano passado, e tá na segunda edição. Legal. Obrigada. Tem mais alguma indicação para dar? Eu fui uma série que me foi indicada e eu ainda não assisti, mas isso que realmente é muito bom sobre adoção, This Is Us. Minha amiga tá assistindo, comentou comigo dela também, falou que tá chorando todos os episódios. Ela falou, não sei se é a quarentena que tá me deixando assim, mas tô chorando com todos os episódios. Então eu vi a pessoa que me falou, olha, lembrei de você, que você trabalha, você precisa assistir. Então também vou indicar e assistimos juntos. Tá bom, obrigada. Tá bom. E quem quer te encontrar aí nas redes sociais ou site, você tem alguma coisa, uma rede social aberta ao público ou não? É privada só aí? Sim, não. No Instagram, Cecília Sarinho, ADV. E o site ceciliasarinho.com.br. Lá eu também coloco alguns textos falando um pouco sobre adoção. Né? Então dá para conversar, e aí vou atualizando também se quiser perguntar. E meu e-mail mcecilia.gcs@uol.com.br. Muito obrigada, Cecília, pela sua participação aqui. Até a próxima. Obrigada. Para
para evitar que haja arrependimento dos pais adotivos e da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê um período de adaptação para essa nova relação. Nesse tempo, acontece de algumas vezes a criança ser devolvida à instituição. Quando esse período de adaptação acaba, a adoção se torna irreversível, ou seja, os pais não podem mais desistir da criança. Não existem estatísticas oficiais, mas a Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Santa Catarina revelou que, em 2011, cerca de 10% das crianças abrigadas em situação de conflito familiar no estado seriam oriundas de adoções que não deram certo. Eu sei, é difícil acreditar, né? Mas acontece. Em São Paulo, entre 2014 e 2015, 198 casos foram frustrados, ou seja, esse é o número de adoções em que as crianças foram devolvidas. Agora a gente vai ouvir então a entrevista com a Tatiane, que é psicóloga e especialista em adoção. Oi, Tatiane, bem-vinda aqui ao podcast. Por favor, se apresente aqui primeiro para as pessoas saberem quem é você. Oi, Thaís, obrigada pelo convite. Sou Tatiane Scavinato, sou psicóloga clínica, orientadora de pais, sou mãe de gêmeos, do Theo e do Noah, de 4 anos. E minha carreira se baseia em auxiliar as pessoas, né, na questão da adoção, em preparar as pessoas para adoção, em ter relações mais saudáveis e ajudar os pais aí a educarem sem violência. Muito bom. Vamos começar por aí, então, bem no começo? A pessoa que está pensando em adotar, por onde ela deve começar? O que ela deve pensar ou se preparar, né, para todo esse processo de adoção? Eu acho que o primeiro ponto é, num cenário social, de consciência, todos nós precisamos pensar e tirar essa crença de que a adoção está atrelado à caridade, né? Então, em algum momento no Brasil já foi caridade, né? Mas hoje é só uma forma de ser pai, de ser mãe, dos pais terem a chance de terem seus filhos, que não podem ter, ou porque querem ter filhos que não sejam vindos da barriga, e uma oportunidade também das crianças terem suas famílias, porque é um direito de toda criança viver em comunidade, viver no seio familiar. E por onde começar, né, a buscar informação, eu acho que é se adentrar ao mundo da adoção, que pode ser de uma forma leve, se familiarizando com esse universo da adoção, que por mais que seja uma forma legítima de ser pai e ser mãe, tem algumas nuances muito específicas que a gente precisa entender, compreender, né, da infância, da criança que ficou na instituição, da criança que sofreu um abandono ou maus tratos. Então, tudo isso precisa ser levado em conta pelos pretendentes para que eles possam se preparar da melhor forma possível. E, Tatiane, você comentou aí sobre a caridade, né? Se a pessoa até se preparar e conseguir diferenciar se a vontade dela realmente porque eu quero ajudar, quero fazer uma caridade, eu quero ser mãe, um pai, se ela conseguir distinguir isso e realmente adotar por querer ser uma mãe ou querer ser um pai, deve diminuir bastante, inclusive, né, a quantidade de problemas, de até devolução, né, no meio do caminho da pessoa desistir e querer devolver o filho, né? É uma coisa, acho que muito séria isso, né? Não tô lá no lugar para saber até da pessoa, dos pais, a quantidade de dificuldades que pode ser encontrada no meio do caminho. Só que é muito sério e acho que deve ser conversado sobre isso, né? Sobre essa possibilidade, inclusive, esse número de pessoas que acabam devolvendo mesmo as crianças para as instituições, né? Sim, tanto é que uma das principais coisas que se investigam, né, no processo de adoção, os técnicos dos fóruns, é a motivação, é o porquê. Por que eu quero o que eu quero? Acho que a gente deve se fazer essa pergunta sempre. Na adoção não é diferente. Eu quero adotar, mas por que você quer adotar um filho? E muitas pessoas não sabem ainda, elas não têm essa motivação clara do porquê elas estão indo em busca. Porque eu perdi o meu filho, porque eu estava grávida e perdi meu filho. Mas será que já é o momento? Será que você está preparado para encarar um outro tipo de filiação e não estar preso naquele filho que você perdeu, ainda em luto, e precisa cuidar, né, dessa perda? Então é muito importante os pretendentes estarem cientes que
é de uma responsabilidade infinita, né, partir para um processo de adoção. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, fazer cursos, participar de grupos de apoio, mas não ficar preso, Thaís, somente nos protocolos que o Brasil nos pede para adotar uma criança, né? Tem lugares que vão fazer toda uma estrutura de grupos de apoio, de palestra, vão pedir para um pretendente, para um casal fazer uma terapia. Tem lugares que vai ser uma palestra e só, mas isso não é se preparar. Então, eu sempre tento conscientizar os pretendentes que eles, como futuros pais, precisam, né, correr atrás mesmo dos conhecimentos, do próprio autoconhecimento, de saber os seus desejos e os seus reais limites, até que ponto eles vão. Já dei muitos cursos, né, para quem vai adotar, e muitos me contam depois, Tati, foi assim, chegou as crianças, isso me ajudou, né? E tem outros que falou, eu vi o seu curso e eu decidi que não era para mim. E isso não me deixa triste, isso me deixa realizada no ponto, será que a gente não evitou, né, uma devolução, um fracasso, depressão, mais abandono, enfim. Então, mais consciência é preciso. Em falar em devolução, quando a criança acaba sendo devolvida, né, para a instituição, quais são os prejuízos para essa criança de passar novamente, né? A primeira vez, provavelmente ela já se sentiu abandonada, né? A segunda vez seria como um novo abandono também? Quais os prejuízos para aquela criança? Sim, a gente usa esse termo devolução, mas para a criança nada mais é este novo abandono, e isso pode causar traumas muito, muito grandes na criança, que pode demorar anos, né, para ser ressignificado ou nunca ressignificar. A confiança em um outro ser humano, ela pode estar comprometida para sempre, né? Claro que quanto mais nova a criança, nós somos seres plásticos, né? Nós somos seres que temos resiliência, e quanto mais nova a criança passa por isso, mais chances ela tem de encontrar novas figuras parentais para que isso seja ressignificado, que tenha afeto, que tenha amor. Mas imagine uma criança que já é mais velha, que já passou, e já teve casos, né? Já ouvi, já presenciei 2 devoluções, 3 devoluções. Então, como confiar num outro ser humano? Como aceitar que eu sou digno de amor, digno de afeto. Então, as crianças passam, às vezes, uma vida inteira acreditando realmente que não são dignas de um amor. E quando elas ficam também muito tempo na instituição, acabam esperando até a adolescência ser adotado, esses sentimentos também acabam aparecendo pelo tempo de espera, por ficarem muito tempo lá, elas se sentem também abandonadas? Com certeza, esse sentimento pode estar presente, assim como os sentimentos de rejeição, né? Nós sabemos que as necessidades nossas de seres humanos é se sentir aceito, se sentir amado, se sentir importante. E quando eu perco isso em algum momento da vida e passo uma vida inteira, né, na instituição, isso pode ser colocado em outras figuras, como talvez uma educadora, né, do abrigo, mas pode ser que não. E aí eu vou tentar me vincular de outras formas. E é por isso que muitos adolescentes namoram muito cedo, têm a gravidez precoce, vão para as drogas, para o tráfico, enfim, para tentar se vincular de alguma forma, se sentir importante de alguma forma. Eles vão tentar buscar recursos, né? Por isso que é tão importante, a gente fala, né, dos abrigos, das instituições terem programas para preparar essas crianças também para saírem dos abrigos, para terem um mínimo de estrutura psíquica e também de trabalho, de estudo, para que elas não caiam, né, na criminalidade, tudo mais. E, Tatiane, você atendendo aí essas famílias, né, quais as principais dificuldades que você acaba vendo que os pais têm? Tá. Os pais têm principalmente dificuldades no início, né, que a gente chama do período de adaptação, que não é um período específico, não dá pra gente dizer, olha, são 6 meses, é 1 ano, para cada família vai ser de um jeito, a gente pode chamar do puerpério da adoção também, mas são mentiras, né, as crianças que vieram de um abrigo, elas, como uma defesa mesmo, elas acabam adquirindo esse comportamento da mentira, eu minto para eu não ser pego e assim diminuir as minhas chances de ser devolvido. Eu preciso ser uma criança boa, eu preciso fazer tudo certinho. Então, se eu erro, será que não vão me devolver? Né? Então, eu minto muitas vezes por isso.
Mau comportamento no geral, então a gente sabe que as crianças testam o amor muitas vezes, essas crianças que não confiam, que são dignas desse amor, que não confiam que esses pais vão suportar, né, o lado ruim. Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Então essas crianças, elas apresentam logo o lado ruim como uma forma de dizer, será que você vai suportar? Será que você vai realmente querer ser meu pai, ser minha mãe? Então, nesse momento do teste, os pais ficam muito fragilizados, ficam perdidos, não sabem como agir, né, não sabem o que fazer, e aí entra a orientação de pais, toda, né, esse pós-adoção, esse apoio é muito importante. E na criança, qual que é a maior dificuldade que elas acabam encontrando? De talvez se sentir inserida, parte daquela família, ou isso é até mais natural vindo da criança? Como que é? O que eu vejo muito, eu ouço aqui durante os meus atendimentos, é em relação às regras, rotina, né? O ambiente que muda completamente. Inclusive, num desses dias eu estava atendendo os pais e eles contaram, né, que a filha falou assim, eu não gosto de regras porque eu não estou acostumada, né, de 6 anos, falando sobre a instituição, sobre a família de origem, de que era completamente diferente, né, são crianças que vieram de lugares negligenciados, né, que viviam na rua, ou que os pais eram usuários de drogas, e aí ficam, né, num abrigo que por mais que tenham uma rotina, mas não é uma figura de autoridade que vai lá, que cuida, que dá as regras. É mais ou menos como se fosse um script, né? Assim, tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, e todo mundo vai no fluxo. Você vai vendo todo mundo fazer, você vai fazer também, você vai pra escola, depois você vai almoçar, enfim. Mas o nível de complexidade, digamos que é menor, né? Porque numa casa só tá você e seus pais, enfim, os seus cuidadores, são mais obrigações, são mais regras, são mais estímulos, né? Tá todo mundo mais ali, mais presente para acompanhar na escola, para levar nos médicos, para acordar, para dormir. E numa instituição é um ambiente frio, por mais que tenha o mínimo, né, para sobrevivência, não tem isso. E com o adolescente é mais difícil, Tatiane, dele se adaptar e da família também se adaptar com a adoção, por ele já vir com uma história, com uma trajetória de vida. O que você tem acompanhado, né? Pelo que você acompanha, é mais complicado do que com criança pequena ou não? A partir de 3, 4 anos, assim, a criança já tem uma história sempre, né? Então ela sempre vai trazer a história dela. O que acontece é que com o adolescente fica mais claro, mais nítido se ele está aberto para este novo vínculo ou não. A criança menor, por mais que ela diga, isso acontece muitas vezes, em algum momento, quando ela tá brava, ela vai dizer, porque você não é minha mãe, porque eu gostaria de voltar para o abrigo. Ela está fazendo aquilo, como a gente, né, já conversou, como um teste, como um pedido de ajuda, de dizer, eu preciso que você me aceite, eu preciso que você me ame, que você aguente, né, os meus defeitos. O adolescente, não, o adolescente ele tem uma estrutura psíquica, né, formada. Então, vai ser claro para ele, opa, eu quero ir para uma família ou não. Eu tenho 15 anos e eu quero passar os mais 3 anos aqui para depois eu encontrar uma tia, uma avó, ou buscar os meus pais, né, os meus pais biológicos, ou não. Então, isso é mais claro, mas quanto ao restante, realmente isso, né? É construção de vínculos, é lidar com essa história, né? Respeitar a história de cada indivíduo, é aceitar que todos nós, seres humanos, vamos ter as nossas potencialidades e vamos ter também o nosso lado, né, não tão bom assim. Então, é aceitar a criança e o adolescente do jeito que ele é e ir formando essa base de vínculos de forma gradativa para que ela chegue a ser forte, para que ela seja segura. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu ouço bastante, assim, né, de... A gente que é leigo, não tá lá no meio, né, trabalhando com isso, ou não conhece tantas famílias assim,
a gente ouve muito isso, né? Ah, é complicado, acaba sendo sempre a culpa por ter sido adotado, né? Aquela criança dá muito trabalho, aquele adolescente dá muito trabalho, porque ele foi adotado, e aí ele vem já de uma história, por isso que eu perguntei se adolescentes acabam sendo mais complicados, né? Porque ele já tem uma história, então ele traz para essa família e acaba tendo mais problemas do que se fosse um filho biológico. Mas eu fico me perguntando, às vezes, se realmente isso traz mais problemas, mais dificuldades para aquela família, ou é simplesmente pelo fato de ser um adolescente, que todo adolescente já tem um monte de problemas, assim, já é mais difícil de lidar, porque eles estão passando por uma fase cheia de hormônios e com um monte de questionamentos, e crianças também, né? Se a gente for ver nossos filhos pequenos, tenho conhecido Terrible Two, nossa, os 2 anos super complicados, mas se adotar uma criança com 2 anos, ela também vai ser complicada naquela fase, mas não é porque ela foi adotada, né? Então eu queria saber até que ponto é um mito, né? Ou até que ponto de fato é porque aquela criança, aquele adolescente foi adotado e traz realmente uma bagagem. Tá, primeiro, acho que é importante a gente dizer que não existem regras, né, manuais e um script que dá pra gente colocar num padrão como é que vai ser a adoção de uma criança de 2 anos, de 10 anos e de 15, um adolescente. O segundo ponto, a gente sempre brinca, né, que na maternidade a gente vai passando de fase, né, de videogame, como se fosse, né, você tá numa fase ali de bebezinho, de cuidar, e daqui a pouco você vai pra fase do ouvir sua criança falar, não quero, não vou. Então, e aí você vai adquirindo novas habilidades, como pai, como mãe, né, você precisa se preparar também, você precisa estudar, você precisa, enfim, adquirir mesmo novas competências. Com adolescente, eu acredito realmente que é essa fase que é muito diferente. Então, se você está dizendo, se o seu desejo é adotar um adolescente, você precisa se preparar para esta fase. Então, seja qual perfil que você está adotando, você precisa entender mesmo, né? Ir atrás, estudar sobre desenvolvimento infantil, quais são os maiores desafios, né, para essa fase, o que um adolescente normalmente busca, como a gente está falando. O adolescente busca reconhecimento, o adolescente busca ser ouvido, o adolescente, ele quer falar, não, eu tô certo, eu sei do que eu tô falando, ele quer ser ouvido, ele quer ser validado. É que ele quer sair, ele quer descobrir o mundo, ele quer conviver em sociedade, enfim. Então a gente vai precisar adquirir essas habilidades para se relacionar, para poder educar, negociar, colocar regras, enfim, para um adolescente. E na adoção, como toda adoção, a gente vai ter que aceitar essa história que para o adolescente vai estar mais vívida, né? Normalmente ela tá muito, muito concreta. Para uma criança, às vezes pode estar fantasiosa, né? Às vezes lembra, depois vai esquecer, com o tempo esquece. Para o adolescente não, e pode ser que ele já diga, né? Eu quero conviver com meu irmão, eu quero depois ir buscar, sei lá, informações da minha mãe biológica, e aí como os pais podem se preparar para isso. Legal. Ô, Tatiane, tem uma mensagem que eu recebi aqui de uma ouvinte, eu queria colocar para você ouvir e responder aqui uma pergunta dela. Então, eu vou chamar aqui o quadro Fala Lá em Casa para a gente ouvir. Fala Lá em Casa. Então, meu nome é Thaís e eu gostaria de falar sobre o sentimento de rejeição e de abandono que a maior parte das crianças adotadas tem, né? Como se elas tivessem sido abandonadas pelos pais. E hoje, a gente sabe que a maior parte das perdas de guarda e das crianças que vão para adoção não são crianças entregues para adoção, são crianças que são retiradas dos seus pais, da família de origem, por processos judiciais, contra a vontade dos pais. Claro que sob aparentemente provas de negligência ou violência, mas mesmo os bebês, né, que não teve nem tempo de ter negligência e violência são retirados, são perdas de guarda involuntária, né? Então essas crianças não são abandonadas formalmente. E como trabalhar essa questão do abandono com a criança e como trabalhar com a criança que, na verdade, essa mãe
perdeu a guarda dela, e muitas vezes essa mãe queria ter a guarda do seu filho e não tinha muitas condições para isso, desde apoio para dependência química ou assistência social. E como as mães adotantes se sentem com esse dado, né? Que hoje, sem dúvida, a maior parte das perdas de guarda são retiradas involuntárias. Thaís, o que eu vejo, né, dessa fala dela, da Thaís também, é que as crianças, principalmente as crianças menores, elas têm uma tendência a fantasiar o que aconteceu na sua história, o que aconteceu para que elas fossem para os abrigos e se separassem dos seus pais. No Brasil, a gente evoluiu muito, né, em termos de lei, em termos de estrutura para os processos, mas a gente precisa evoluir muito, inclusive na preparação dos educadores, dos técnicos que estão ali convivendo com as crianças, porque muitas vezes as crianças elas saem, né, da família, são retiradas, como a Thaís, a ouvinte, disse, e vão para o abrigo. Passa semanas e essa criança não sabe o porquê ela está ali. Ela não sabe. Ela não sabe se ela vai voltar, se ela não vai, onde está a mãe dela, onde está o pai, e fica aquele vácuo. E todos nós, seres humanos, a gente busca preencher as nossas lacunas. E para uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela vai preencher com a fantasia dela. Logo, ela pode, né, são possibilidades de ela pensar, os meus pais não me quiseram, eles me abandonaram. Ou então, o que eu fiz? Eu devo ter feito algo muito ruim para eu estar aqui. E aí, se a criança cometeu, sei lá, um pouco antes, na casa dela, ela fez uma travessura, fez uma birra, ela pode associar aquilo com aquela ruptura. Eu estou aqui porque eu bati no meu irmãozinho. E ela pode carregar isso por anos, achando que é aquilo que aconteceu. Então, assim, a gente sabe, né, vivemos num país desigual e que muitas vezes, por falta dessa estrutura, desse apoio para esses pais de origem, eles não conseguem, né, eles não conseguem dar conta ali dos seus filhos. E para os adotantes, para quem está ali com a criança, o mais importante é tentar explicar de acordo com a idade, né? Quanto mais novo, mais simples, mais lúdico vai ser. E à medida que a criança cresce, tem mais capacidade psíquica, você vai podendo introduzir mais detalhes. Mas o mais importante é deixar claro que a culpa nunca está na criança. É muito importante, são os pais frisarem a todo momento o que aconteceu não é culpa sua. Segundo, nem todos os pais podem cuidar de seus filhos, porque para que esse sentimento de abandono, de rejeição, ele possa ir sendo ocupado, né, por este novo afeto, por este novo vínculo, por esse novo amor que está sendo construído. Não sei se eu respondi, mas acho que é mais ou menos isso, assim, por mais que não seja, todas as crianças sejam abandonadas, mas o sentimento que vai sendo criado é o abandono, é a rejeição, é a menos-valia, e para cada criança vai ser num grau, vai ter casos que vão se formar um trauma, vai ter casos também, em outros vai ser mais leve, então a gente tem que verificar mesmo cada caso a caso. Obrigada pela resposta, Tatiane. Obrigada por ter participado, ter topado participar aqui do podcast. Adorei, foi muito bom. E, Tatiane, quem quiser conhecer mais seu trabalho, como que te encontra aí nas redes sociais? Tá, quem quiser saber mais de adoção, tem o site adoçãoempauta.com.br, meu Instagram, @Tatiane Schiavinato, que eu falo aí sobre infância, sobre adoção, parentalidade. Só chegar lá e pedir orientação, enfim, tô super aberta, quem quiser me procurar aí. Obrigada. Alguma dica? Já ia esquecendo, tem alguma dica para dar aí da semana para as pessoas? Algum filme, livro, série, música? Filmes, livros, bom, filmes gosto muito de Lion, Uma Jornada para Casa, acho que fala bastante dessa questão de ir em busca das origens, né? Martin Child, que é um filme que em português é O Menino que Veio de Marte, acho que é isso. Os dois tem no Netflix, né? Tem no Netflix. Leituras, Passo a Passo da Adoção, acho que é um livro bem simples para começar a entender um pouquinho do processo da adoção, chama Passo a Passo da Adoção, Gina Levinzon, da Gina, e é bem bacana. Acho que é isso. Legal, obrigada. Obrigada eu, Thaís, brigadão mesmo, obrigada pessoal, adorei.
Imagina um aplicativo que pode ajudar as crianças e os adolescentes menos procurados para adoção a serem adotados. É o que oferece o A.Dot, que dá visibilidade a essas crianças, aproximando-as das famílias que estão em busca de um filho para adotar. Vamos conhecer agora a história desse aplicativo que em menos de 2 anos já ajudou tantos jovens. Muitos já até sem esperança de terem uma família. Conversei com a Adriana, uma mãe adotiva que criou esse aplicativo lá do Paraná. Oi, Adriana, bem-vinda aqui ao podcast Em Casa a Gente Conversa. Se apresenta aqui, por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo. Quem é você? Tudo bem, Thaís? Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Adriana Milczewski, eu sou mãe pela adoção 2 vezes e sou hoje também presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente em Curitiba, que prepara as famílias para adoção, e idealizei o aplicativo A.Dot, o primeiro aplicativo de adoção do Brasil. Que legal. Como que funciona esse aplicativo? É para os pais que estão já na fila de espera, que já estão habilitados? Só funciona aí na sua cidade ou no seu estado? Você pode explicar um pouquinho? Eu moro em Curitiba, sou paranaense. O aplicativo foi desenvolvido numa parceria e realizado com o Tribunal de Justiça do Paraná e vários órgãos da Justiça que trabalham a adoção aqui em Curitiba, e também com a parceria de uma agência de publicidade que nos ajudou no desenvolvimento de todo o layout do aplicativo AblaBlu. O aplicativo, ele é produzido em Curitiba, mas ele é válido para pretendentes habilitados de todo o Brasil. Nós temos hoje 4 estados já com crianças de seus estados dentro do nosso aplicativo. Os estados podem aderir ao projeto, existe todo um apoio do Tribunal de Justiça para esse trâmite, os juízes conversam com o Tribunal de Justiça, existe um acordo que é assinado e as crianças e os adolescentes entram no nosso aplicativo. Nós começamos com a ideia de ter dentro do A.Dot crianças e adolescentes que, quando a gente olhava para o antigo cadastro nacional, que agora não é mais cadastro nacional, quando a gente olhava para ele antigamente e via que aquelas crianças não existiam para ninguém, eram invisíveis para o processo de adoção, eram crianças que pretendentes em lugares nenhum do Brasil aceitavam. Então, nós começamos trabalhando com essas crianças, as invisíveis, crianças e adolescentes, normalmente grupos de irmãos. E a gente começou a colocá-los no aplicativo com vídeos, fotos, e contando a história deles. Os pretendentes habilitados começaram a entrar no aplicativo, a gente viu que, na verdade, não é que eles não os queriam, eles não imaginavam que tinham a capacidade de ser pai, de ser mãe daqueles filhos reais, porque os filhos reais, eles exigem um preparo maior para os pais. Eles são normalmente maiores, eles são grupos de irmãos, eles vêm com necessidades especiais, que são essas as crianças e adolescentes, na maioria, dentro do nosso aplicativo. Mas quando eles começaram a ouvir e ver a voz, quando essas crianças e esses adolescentes deixaram de ser um número apenas dentro do cadastro e passaram a ter vida através de suas imagens, sua voz e suas histórias, as adoções começaram a acontecer. Então, a prova de que não é que o pretendente não queria aquela criança, aquele filho, ele não se sentia preparado, mas quando ele se dá conta e olha e realmente visualiza o filho, ele desperta nele a maternidade. Então, a gente tem, indo para o 2º ano, a gente tem resultados incríveis, se a gente falar que a maioria das nossas crianças adotadas dentro do aplicativo ou fazem parte de grupos de irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, ou elas são adolescentes acima de 12 anos, então é uma grande prova de que elas estavam apenas invisíveis. A gente entra no aplicativo já ele sendo estadual dentro do Paraná. Em 1 mês, quando a gente realiza a primeira adoção, a gente já realiza a primeira adoção com um pretendente de Santa Catarina, ou seja, um outro estado já adotando uma criança dentro do aplicativo. No 2º mês, a gente já estava abrindo as nossas divisas do aplicativo e hoje a gente tem Paraná, a gente tem Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, já com crianças dentro do aplicativo, mas outros 3 estados em fase de parceria para que os vídeos sejam feitos, para que as crianças entrem no aplicativo também. Então, hoje, dentro dos nossos projetos aqui em Curitiba,
Criança até 10 anos não é um problema para a gente achar pai para eles. Acima de 10 começa a ficar mais difícil. Então veja que de 2009 para cá, como a gente aumentou o perfil. É um perfil que vem bem devagar, ele não é ainda significativo, mas ele tem uma representatividade muito importante. Quando a gente vê que as pessoas começam a aceitar. E quando a gente entra em projetos como o Adote, que a gente teve mais de 20 mil pedidos de acesso dentro do aplicativo, e dentro desse pedido de acesso, a gente tem hoje mais de 20 crianças em adoção, mais de 25 crianças em adaptação, crianças e adolescentes. Na verdade, quando eu falo crianças, eles são adolescentes, né? A maioria. Então, veja, se a gente está chegando num patamar de quase 60 crianças, ou ainda no período de adaptação na família, ou já adotados, crianças e adolescentes que a gente diria que não seriam adotados, é um número e tanto para um projeto como esse. Então, é uma mudança que vem acontecendo. Embora a maioria ainda tenha o desejo daquela maternidade do bebê, a gente, qualquer porcentagem, né, qualquer 1% que a gente aumente nessa lista, ela é uma grande vitória. E o que me chama a atenção é que hoje a criança negra, ela é muito mais aceita do que há 10 anos. A gente quase não tem uma restrição tão grande com isso. Se você for pensar que a gente tem um dado já de acima de 50% já aceitando o pardo e o negro, a gente nem falava disso há 10 anos, né? Então, pequenas mudanças que a gente vem acompanhando e vem, claro, comemorando, mas tem muita coisa que a gente tem que superar, ainda tem muito a se mudar dentro desse processo de adoção. Mas o que a gente não pode é culpar o pretendente, culpar o pai e a mãe que estão lá na espera, porque cada um tem um motivo para chegar nessa fila, né? E nós que trabalhamos com adoção queremos, claro, famílias para os filhos, que existem, mas a gente não pode deixar de lado, não pode fazer com que eles percam isso que é natural da maternidade, né? Que é o sonho de ser mãe e de ser pai. Cada um tem o seu motivo para escolher, para fazer a escolha do perfil, né? Então a gente trabalha na preparação desses pais para que eles descubram a maternidade além desse padrão. Para ser pai e para ser mãe, num modelo como esse que a gente propõe através da família adotiva, você pode sim ser pai e ser mãe de um filho que nasce com 15 anos, com 16 anos. Conhecemos histórias de filhos que nascem aos 18. Elas são mais midiáticas, porque não são tão comuns ainda, mas elas já acontecem. Claro que para você chegar a esse padrão, o preparo emocional é outro, né? São famílias muito bem preparadas para viver esse tipo de amor, né? Esse amor é qualquer um. No aplicativo, vocês também distribuem informações sobre adoção ou até fazem grupos de apoio? Não, o aplicativo ele é basicamente a informação das crianças disponíveis. O pretendente baixa o aplicativo, entra, tem uma lista de crianças, ele pode ir por idade, pode ir por região, na sua busca, e ele conhece essas crianças. Legal, então quem já está na fila, já está habilitado, pode só baixar o aplicativo que consegue já ter acesso, né? Quem já está habilitado, entra lá em www.adote.org.br, baixa o aplicativo para iOS ou para Android, entra no aplicativo, se cadastra e aguarda para receber uma senha. Essa é a senha de acesso ao aplicativo. Por quê? Porque a verificação do nome da pessoa é feita de forma manual pelas equipes do Tribunal de Justiça. É verificado se a pessoa que entrou ali para ver a criança, ela está mesmo habilitada, se a habilitação ela está válida, se não há nenhum registro contestando a habilitação. Então, todo esse cuidado é feito para que a pessoa possa entrar no aplicativo e que as crianças que ali estão e adolescentes tenham segurança. E hoje, quantas crianças e adolescentes estão cadastrados no aplicativo? Disponíveis dentro do aplicativo, a gente tem quase 200 crianças.
mas já circularam por aí mais 160. Então mas hoje disponíveis a gente tem perto de 200 crianças dentro do aplicativo e adolescentes desses 4 estados que os habilitados podem conhecer. Legal. E nesse tempo aí de aplicativo que tem, já fez 2 anos já, Adriana? É no dia 25 de maio. Vai fazer agora, 2 anos. Vocês sabem quantas crianças já foram adotadas por conta do aplicativo? Nós temos adoções realizadas, 27 adoções, em processo de aproximação 35. Que legal. Parabéns pelo trabalho. E então eu queria saber também, Adriana, você tem alguma dica aí para dar para as pessoas que estejam nos ouvindo de algum filme, algum livro? Quem se interessa, né? Quem está aí pensando em adotar uma criança ou um adolescente. Esses dias meus filhos me chamaram, você vai adorar esse filme. É um desenho animado, Willows-Bee. É The Willoughbys. WILLOUGHBYS. Ótimo. Eu vou colocar, então, o nome é meio diferente aí, mas fica tranquila quem tá ouvindo, porque todas as dicas que dão aqui no podcast, eu coloco lá nos destaques, dicas lá no meu Instagram, no @agenteconversa, vai ficar tudo lá, então, todas as dicas desse episódio, então é só ir lá ver. Obrigada, Adriana, pela sua participação, obrigada por ter topado conversar aqui comigo, por ter se esforçado aí, conseguir um tempinho nessa vida corrida de quarentena e trabalhando em casa também. Eu que agradeço. Tudo que a gente puder falar de adoção, a gente sabe que sempre é uma palavra que, quando compartilhada, ela traz a diminuição do preconceito, ela traz uma vida mais feliz para todos os envolvidos no processo. Você já ouviu falar em doula de adoção? Pois é, aquelas mesmas profissionais que ajudam o casal durante o trabalho de parto também podem ajudá-los durante o processo de adoção. Afinal de contas, são pais igualmente ansiosos na espera de seus filhos, né? E essas doulas ajudam a família a se preparar para a chegada da criança, conversando, acolhendo e questionando também. Convidei aqui então a Maíra e a Mariana para contarem melhor pra gente sobre esse trabalho da doula de adoção. Maíra e Mariana, bem-vindas ao podcast. Conta aqui pro pessoal quem são vocês primeiro. Oi, Thaís. Obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu sou Maíra Aiello. Eu sou psicóloga, sou mãe via adoção e sou doula de adoção, que junto com a Mari nós idealizamos essa modalidade de atendimento, de acolhimento às famílias, essa curadoria de conteúdo, de transição, né, de apoio na transição da parentalidade via adoção, que surgiu depois da minha vivência com a adoção da minha filha, que chegou com 9 meses, há quase 2 anos atrás, e em contato com a história da Mari, a gente conectou as vivências e surgiu, né, esse atendimento, nasceu esse projeto, que está virando instituto, em breve vai ser o Instituto Doula de Adoção, e a gente está formando, né, também novas doulas de adoção e acolhendo famílias do Brasil inteiro que estão vivenciando de alguma forma a adoção desde qualquer estágio do processo, né? E desde quem está começando a pensar em adoção até quem já está com seus filhos, né? Com seu filho, com seus filhos em casa. Legal. E você, Mari? Bom, eu sou a Mari Muradas, eu sou educadora Feldenkrais de formação, sou doula de parto, trabalho como doulagem desde 2014, sou filha via adoção, fui adotada ainda bebezuca com 5 dias de vida, numa adoção à brasileira bem molde dos anos 80, morava na Califórnia e foi lá na Califórnia que eu tive contato com a doulagem de adoção, então eu acompanhei, né, fiz esse trabalho como doula de adoção lá na Califórnia, que é diferente do modelo que a gente traz para cá. E foi depois de uma entrevista que eu dei, a que a Má assistiu, ela estava começando a pensar sobre adoção, e ela me procurou, e daí nós duas juntas nos nossos puerpérios, né, a Má quando a Maria chegou, eu quando o Tom tinha nascido, que ela veio de novo falando quanto estava sentindo falta de ter um apoio emocional durante essa transição da parentalidade. E nas nossas conversas eu falava, você tá no puerpério. E ela ficava, como assim, né? Eu também acho que eu tô no puerpério, mas ninguém fala sobre isso. Eu falo, cara, existe o puerpério na adoção.
E a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa fazer esse trabalho da doulas de adoção acontecerem aqui no Brasil. E na minha cabeça ainda era muito no molde de lá, que era, a gente doulava a genitora, né? A transição acontecia já no parto. E foi com a experiência da Má falando, não, a gente precisa acompanhar essas famílias que estão na espera, que precisam entender as suas reais motivações, quais são suas expectativas, né? Lidar com a ansiedade da espera da fase da habilitação. Então, já faz mais de um ano que esse projeto surgiu na nossa mente, que a gente foi trabalhando, criando conteúdo, organizando os temas que a gente gostaria de trazer, né, e elaborar. E logo no início a gente viu que nossas 4 mãos não ia dar conta. Então, a gente já no início, a ideia do Instituto já foi surgindo, que a gente possa estar formando outros profissionais para estarem atuando nessa frente, né? Que a doulagem nada mais é que o acolhimento emocional durante qualquer fase de transição da nossa vida. Então, o quanto na adoção isso se torna tão importante quanto no parto, quanto no puerpério, quanto, né, na transição da morte. Então, surgiu daí. E as doulas de adoção, elas já existem na Califórnia, é isso? Foi lá que começou? Não, existem em vários lugares do mundo, né? Tem na Europa, tem nos Estados Unidos. É que varia muito o molde de atuação conforme a legislação, né, de cada região. No Brasil mesmo já existe? Não, ou vocês nós que somos estão as começando? primeiras. Nós somos as primeiras. Trouxemos, principalmente para esse modelo nosso aqui, de atuar apenas com adoções legais, seguras e para sempre, né? Então, a pessoa tem que estar com cadastro no SNA, ela tem que ter feito toda a parte técnica, jurídica, tudo nos moldes, para que a gente possa dar o nosso acompanhamento. E como que é esse trabalho de vocês, então? Vocês ajudam nessa parte psicológica, mais na parte psicológica dos pais? Vocês ajudam eles a estarem preparados para esse momento? É na ansiedade? É antes, durante e depois? Queria que vocês explicassem um pouco o trabalho da doula e o quanto ele se parece também, né, com o trabalho da doula durante o trabalho de parto mesmo. Eu mesma tive doula nas minhas 3 gestações, nos meus 3 partos, e foram, assim, super importantes para mim, porque principalmente no primeiro, né, que é algo desconhecido, então se a pessoa tá adotando pela primeira vez, elas foram muito importantes para me explicarem antes de todo o processo, para eu poder estar preparada, não estar assustada na hora, o durante, né, para poder me dar aquela força psicológica, e no depois, na amamentação, dando aquele suporte, mesmo no 3º filho, nossa, a pega não tá certa e tal. Então, eu queria saber, assim, com que se parece, né, com a doula num parto, e como que é o trabalho de vocês, em quais etapas vocês estão presentes? Eu vejo que a doula, ela é um processo além, né, de todo esse apoio emocional, porque a gente cria um vínculo muito grande, né, com as pessoas que a gente está doulando. Eu como doula, escuto de muitas doulandas minhas, assim, você é uma das pessoas mais íntimas da minha vida, né, porque a gente acaba ali criando uma vinculação muito, muito, muito potente, muito sincera. E ela é um processo de curadoria, né? A doula, ela auxilia a você a encontrar as suas respostas. Ela não te dá o processo feito, ela não te dá a resposta, ela não fala o que ela acha. Eu falo muito isso que é importante, assim, a gente auxilia a pessoa a encontrar esses caminhos de busca dela, né? Então, nesse processo de adoção acaba sendo muito semelhante com uma preparação para o parto, no sentido de você assim como você vai ler as evidências científicas, os protocolos do local onde você desejou parir, na doulagem de adoção a gente vai estar auxiliando as pessoas a entenderem quais são os primeiros passos jurídicos e burocráticos que elas têm que tomar, para onde elas vão, onde que é a vara da região, o que é cada formulário, o que preencher cada formulário emocionalmente mexe com a pessoa. E a gente atua em parceria com os grupos, né, de apoio à adoção, né? Isso é fundamental. A gente fala que a gente tem esses 3 pilares: a equipe técnica jurídica, né, do fórum, os grupos de apoio à adoção e nós, nesse processo mais individualizado da doulagem, porque no grupo muitas dúvidas vão ser sanadas. O trabalho em grupo, ele é muito importante, né? Os cursos que você tem que fazer, a carga horária, as aulas,
antes de, né, entrar com o processo, dependendo da vara, mas que tem questões que são muito íntimas, né, e muito que precisa ser trabalhado no 1 a 1. Então, não isenta, né, a doula de adoção não isenta um processo terapêutico, psicoterapêutica com um profissional, mas a gente auxilia a falar, olha, eu acho que para você essa terapia pode ajudar, esse profissional pode te auxiliar, mas principalmente que as pessoas que estão passando pelo processo via adoção, da parentalidade via adoção, entendam o quanto é uma construção consciente e ativa, né? O quanto é um tempo de elaboração muito grande que você tem para lidar com seus lutos, lidar com seus traumas, e tá ali não só, né, se sentindo passivo no processo, na espera. Eu falo que cada dia na espera é uma oportunidade a mais que a gente tem de melhor nos prepararmos para a parentalidade. E que ótimo que seria se todo mundo, né, pudesse, antes de ser pai e mãe, ter essa oportunidade de se preparar para a parentalidade, lidando com as suas questões, né, o quanto isso ia ser impactante no mundo. Então, a gente tem as famílias que a gente está doulando, né, desde que esse projeto iniciou, está sendo muito bonito acompanhar esse processo das pessoas entenderem que a ansiedade, os medos e as angústias delas podem ser, primeiro, validados, né, tá tudo bem sentir tudo isso, mas segundo, que eles possam perceber o quanto isso é uma oportunidade muito grande de aprendizado e de autoconhecimento mesmo. E como que os casais se preparam para poder adotar? O que vocês costumam fazer mais perguntas para eles saberem se realmente estão prontos para isso? Que questão que vocês sempre trazem para que isso esteja bem definido dentro deles? A gente elabora algumas ferramentas que auxiliam com perguntas, com reflexões, com mergulho na sua própria história, mergulho nas motivações para adoção, então da onde surgiu, se tem questões com adoção que já foram envolvidas antes na família. Então a gente vai profundo, né, com indagações, com reflexões, com perguntas sobre essas questões. Então a pessoa desenvolve uma trilha, né, da sua história sistêmica, dentro do seu sistema familiar, dentro da sua própria história, né, de desejos, motivações, fantasias, porque a gente quer muito desvincular a adoção da caridade, a gente quer conectar dentro dessa família a adoção como uma via de parentalidade. Então, Então a gente busca essa investigação profunda desses passos. Que passos são esses que essa família, né, sendo qualquer tipo de família, que chegou agora, né, desse desejo da adoção. Então, a gente faz esse mergulho, a gente faz esse acesso interno e externo dessas ferramentas, o que incomoda, então, olhando para as angústias, como a Mari falou, a ansiedade, e a gente quer auxiliar nessa preparação consciente para sair desse lugar de passividade, né, que muitas famílias se encontram, depois que, então, tem todo o processo burocrático, que acaba toda essa parte ativa de entrevistas, de avaliação técnica, e entra nesse limbo da espera. Então, a gente também tem um trabalho forte com essas famílias que estão habilitadas, tanto individual quanto em grupo, para ser uma trilha potente, né? Cada dia ser uma oportunidade de uma preparação potente, né? De autoconhecimento, de preparação com ferramentas para parentalidade e dessa integração sistêmica da família, né? Que é essa família que está em transição, que está se formando. Onde que começa o trabalho de vocês e onde que termina? Eu falo que essa é a pergunta que mais chega pra gente e que a gente fala que depende muito. Não sabe responder. De cada situação. Porque ao contrário de uma gestação biológica, que a gente fala, vamos ter 2 encontros pré, o parto, 2 pós, a adoção não tem isso. Então, o que a gente tem proposto são ciclos de 5 encontros. E essa pessoa vai usar esses encontros conforme a demanda e necessidade dela. Então, a gente já acompanha famílias que nem começaram o processo, né? Nem entraram no processo, mas querem trabalhar suas motivações, querem, né? Eu falo que estão com a sensação de mergulhar os dedinhos na água. A gente já tem famílias que estão no processo já há um tempo, estão habilitados, estão na espera. A gente tem famílias que já passou pelo processo e já adotou.
E também a gente também tem tido uma procura grande de pessoas adultas que são adotadas e também querem lidar com essas questões que não foram bem elaboradas durante a vida, né? Então a gente atua em todo o tempo. Eu falo que não tem o tempo ideal, tem o tempo certo, que é individual de cada um, né? Uhum. E quais as maiores dores que vocês veem, assim, nos pais, as maiores dificuldades que chegam até vocês? Olha, a ansiedade, são as angústias é muito relacionada ao tempo, a esse tempo da espera, esse tempo dessa gestação simbólica, que não tem um tempo igual na gestação biológica, né? Um tempo previsto, então lidar com esse tempo indeterminado é uma grande angústia, e que ter uma doula, então você ter alguém te acompanhando sistematicamente com isso, né? Alguém que você possa se abrir, que te escuta e que te traz essas reflexões, esse passo a passo, tem sido muito reconfortante e curativo nesse processo. A gente também encontra muitas angústias relacionadas a como que eu vou contar sobre meu filho ter sido adotado, né, depois. Então tem famílias que estão no comecinho do processo e já estão pensando lá, né? Aí quando meu filho perguntar sobre a adoção, então a gente também elabora essa história, auxilia a elaborar essa história, que depois isso vai se desenvolver de uma forma natural, orgânica, leve e muito potente, né? Pela nossa experiência, a gente também tem acompanhado isso. Que mais? E também questões relacionadas à família, né? Porque, infelizmente, a gente ainda se depara com muitos preconceitos relacionados à adoção, né? Essa questão da adoção como caridade, da adoção como, enfim, para casais inférteis, né? Todo mitos e preconceitos que a gente tem permeando a adoção. A gente também tem famílias que se preocupam como a família extensa, como essa rede de apoio vai lidar com a chegada da criança. Então, a gente também auxilia com recursos para a família extensa, para essa família nuclear lidar e acolher todas essas questões, né? E auxiliando, inclusive, nesse ponto, tratando muito da questão do racismo no Brasil, né? A gente não tem como falar de adoção no Brasil sem contextualizar o país que a gente vive. Então, na nossa formação, a gente teve 3 módulos focados na questão do racismo, né? Racismo estrutural, branquitude e negritude, e que ferramentas a gente pode estar auxiliando essa família, que o quão é importante a gente ter essa consciência, né? Para que a gente consiga atuar como agentes de mudança desse cenário triste que é o racismo ainda hoje em dia. E quem se interessar, né, pelo trabalho, assim, de doula, como que faz? Entra mesmo em contato? É só entrar em contato com vocês para saber um pouco mais? Onde que encontra vocês nas redes sociais? A gente está em todas as redes sociais, então a gente está no Instagram, nós temos o nosso site, que é douladeadoção.com.br, nosso Instagram, @doulasdeadoção. A gente tem o Café com as Doulas de Adoção, são lives semanais, né, com famílias, com profissionais. A gente está sempre trazendo esse conteúdo, então é só entrar em contato com a gente. A gente tem um e-mail também, doulasdeadoção@gmail.com, e pode entrar em contato direto, né, que a gente conversa, explica mais sobre o trabalho e entende a necessidade individual, porque a gente tanto tem esse trabalho em grupo, que são as rodas que acontecem mensalmente, né, até mais que uma vez por mês. Agora, nesse momento atual, as rodas estão acontecendo online, quanto esse trabalho individualizado do que cada família tem de necessidade interna individual para ser olhado, né? E a gente está com doulas em processo de certificação ao redor do Brasil todo, assim, nossa primeira formação foi aqui em São Paulo, mas veio gente literalmente do Acre, veio gente do Rio Grande do Sul, vieram de pessoas de diversos estados. Então essas alunas, né, que estão em processo de certificação estão atuando, estão buscando famílias para trabalharem de forma voluntária, para estarem terminando esse processo. E agora, né, por conta da pandemia, está tudo sendo feito online. Então, antes, algumas coisas ficavam bem fechadas para a nossa região, né, aqui de São Paulo, que a gente fazia as rodas presenciais, agora está aberto para todo mundo estar participando. Então, E quem se interessar em ser doula, precisa ter alguma formação? Não? É Sim. Só fazer a formação com vocês? Não precisa ter uma formação em alguma área? Não precisa ter formação em nenhuma outra área. É a nossa formação. Essa, por enquanto, só presencial. A gente colocou as próximas turmas em stand-by,
porque são 4 ou 5 dias de pura imersão. Então, a gente não consegue agora organizar, né, com a vida, com as duas com filho pequeno, toda essa correria que tá, uma formação com essa extensão de profundidade de uma maneira online. Mas a gente vai trazer em breve, né, um curso curto de 2 dias, que seria o nosso módulo avançado, que aí é para quem já é doula de adoção e para famílias que já passaram pelo processo adotivo ou famílias que desejam passar, que a gente vai estar trazendo algumas ferramentas para estar acolhendo as pessoas, principalmente agora nesse momento, onde essa ansiedade está muito à flor da pele. Mas a gente espera, em breve, a gente estava na semana que a gente entrou em quarentena, a gente estava para soltar as nossas datas de BH, Brasília e Salvador. Então, esses 3 locais, assim que o mundo voltar um pouquinho a um não normal, a gente possa estar juntos novamente em roda, formando outras pessoas para serem doulas de adoção. E doulos também? Doulas, então, a palavra fica homem, mas continua sendo doula. Homem e mulher. Homens também podem fazer. A gente teve um homem, que é o Léo, né? Acho que ele tá aqui participando também. Sim. Ele, além ele de que ser indicou pai vocês, via inclusive. adoção, ele é a nossa doula de adoção, o primeiro homem do Brasil, doula de adoção. Última pergunta aqui, tem um quadro no podcast que é a dica da semana. Eu queria saber se vocês têm algum livro para indicar, um filme, um documentário, uma série, uma música, qualquer coisa que vocês queiram indicar. Pode até não ser do tema, mas essas dicas ficam lá nos destaques no meu Instagram, no @agenteconversa. Então, todas as dicas que estão sendo dadas aqui no podcast estão indo para lá. Se vocês quiserem dar alguma dica para quem esteja nos ouvindo. Eu acho que a minha dica da semana é uma dica da vida, que é um livro que agora também tem ele na versão documentário, que ele chama Longe da Árvore. E para a preparação da parentalidade, eu acho que ele é a nossa Bíblia. Ele é um livro muito importante do Andrew Solomon para a gente estar entendendo, né, todo esse processo. E as histórias são extremamente tocantes e lindas. E ele está disponível gratuitamente pelo selo Believe. Então, acho que fica de fácil acesso para quem está aí, né, online, para estar assistindo pelo menos o documentário. Legal. E você, Maíra? A minha dica é o livro do Walter Hugo Mãe, Filho de Mil Homens. Meu livro da quarentena, Conforto e Livro da Vida, também várias pessoas já tinham indicado e agora eu pude ler e repasso essa indicação. E também a série que está na Netflix, que é a Annie with E, né, que tem livro também e que trata a adoção tardia, que trata a adoção de um jeito muito, muito lindo, então que também eu convido, né, um tipo de família muito especial e que eu convido também para assistir ou ler o livro quem tiver interesse. Obrigada, gente. Obrigada por toparem participar aqui do podcast. A gente que agradece, Thaís, pela oportunidade, pelo convite. Um beijo grande. Esse episódio vai ficando por aqui, então. Se você não ouviu o último episódio, vai lá ouvir algumas histórias de adoção, que eu me emocionei em algumas também. Então se prepara. Eu queria agradecer aqui aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que acreditam nesse projeto aqui junto comigo e também toparam dar uns descontos para você que ajuda financeiramente lá no Catarse com esse podcast, que é o Ateliê Serenando, de marcenaria e decoração, Trama Livre, que faz panos de prato representativos com frases muito legais, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também faz atendimento terapêutico, a Instinto Fotografia e Filme, que filma e fotografa partos, eventos e ensaios, a Good Acessórios, que vende colares mordedores, a Nino e Bela, que vende moda infantil, roupas infantis, ela também distribui para todo o país, Teta Healing com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva. Se você não sabe o que é Teta Healing, vai lá ouvir um episódio só sobre isso. E eles atendem online também. A Helena Coloma, que é maquiadora e dá curso também de automaquiagem. A Muriqui Moda Infantil, também distribui para todo o Brasil. E a Nelly, depilação, sobrancelha e massagem, atende aqui em Campinas. Eu queria agradecer a todos os parceiros, agradecer mais uma vez por você estar aqui comigo. E a gente se vê então na semana que vem, quarta-feira, um episódio novo para você. Até lá, tchau, tchau. Em Casa a Gente Conversa.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Elas.